miúda. E hoje eu trouxe a Santa Bíblia, que a letra é um pouquinho maior, mas mesmo assim, a gente passa dos 18 anos, é complicado. Amém? Diz assim o texto: e um jovem Samuel, preste bem atenção, um jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli, e a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias, não havia visão manifesta. E sucedia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. Estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. Até aqui, querido, podemos assentar. Eu quero hoje falar do chamado de um jovem Samuel. Porém, se você for olhar para dentro do texto, eu quero aqui também falar um pouquinho a respeito de submissão. E submissão, muitas vezes nós somos submissos aos nossos patrões, somos submissos aos nossos chefes, a nossos professores. Mas quando você pede a submissão a Deus, o preço é muito alto. A Bíblia diz que Deus, agora vendo todo o erro de Eli, um sacerdote que tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que não fazia nada que agradava a Deus. A Bíblia diz que quando eram levadas carne cozida para ser ofertada no templo, eles tiravam a parte antes de ser oferecida. Não que eles não podiam comer, mas tinha que ser oferecida primeiro. Eles comiam antes. A Bíblia diz que mulheres estavam à porta do templo e eles se deitavam com elas. E ele, vendo tudo aquilo de errado, vendo tudo aquilo que estava acontecendo, Deus se irou. Deus já não falava com ele. Se você for para o primeiro versículo, a Bíblia diz que naquele tempo, quando ele estava... um jovem Samuel ministrava diante do Senhor Jeová na presença de Eli, e a palavra do Senhor era preciosa naquele dia. As revelações já não eram frequentes. Eli já não tinha mais visão espiritual nenhuma. Deus já não falava mais com Eli. Então Deus agora tem que levantar um jovem. Deus tem que levantar uma pessoa a qual começa a ouvir a voz de Deus. Porém, o texto vai nos ensinar que Samuel até então não conhecia a voz de Deus. Servia a Deus, trabalhava no templo de Deus, mas Deus ainda não tinha se revelado a ele. E nós vamos olhar para dentro desse texto e nós vamos encontrar 7 coisas aqui que Deus fez. A primeira é que Deus chamou Samuel. Lá no versículo 4 você vai ver Deus chamando pela primeira vez Samuel. Depois no versículo 6 e 8, Deus vai repetir chamar Samuel. A quarta coisa é que Deus veio de outro lugar até onde Samuel estava, e da mesma forma que Deus vai ao nosso encontro, foi o encontro de Samuel. A quinta pôs-se de pé, como qualquer outra pessoa que tem corpo, alma e espírito. E a sexta, ele chama Samuel como ele chamou nas outras 3 ocasiões anteriores, lá no versículo 4, 6, 8 e 10. E o sétimo, ele disse algo a Samuel em voz bem clara, de tal forma que outra pessoa como Samuel poderia ouvir. A Bíblia diz que Eli estava deitado e Deus agora chama Samuel. Samuel, como submisso, aonde que ele foi? Ele foi em Eli, porque a única voz que ele conhecia era do pastor dele. Então ele corre até Eli e fala: Eli, eu estou aqui, o que você está precisando? Ele diz: eu não te chamei. Para você ter uma ideia, Deus precisou chamar Samuel 3 vezes até que Eli descobrisse que era Deus que queria falar com Samuel. Para que você veja que ele está fora de si, assim, a vida espiritual de Eli totalmente já perdida. Ele já não tinha mais o discernimento espiritual. Ele demorou a entender que Deus queria falar com ele. Talvez surgiu no coração dele um temor, porque ele diz: eu estou preparando esse menino porque eu sei que algo Deus tem na vida dele, porque a casa de Eli estava toda errada, os filhos dele estavam todos errados. E Eli, por mais já velho, talvez não tinha já, vamos dizer assim, forças físicas para corrigir os filhos, que era um sacerdote que ao ponto de pegar a arca da aliança, levar para a guerra contra os filisteus e perder a presença de Deus. Na verdade, eles já não tinham a presença de Deus. E Deus agora vai levantar um jovem para estar na presença dele.
a gente vai aprender algumas coisas dentro da palavra de Deus a respeito de submissão. E eu quero te chamar a tua atenção para Elias e Eliseu. Quando a gente fala de submissão aos nossos líderes, vocês da rede de jovens, vocês da mocidade, vocês têm dois líderes, né? A Nayara e o João. Vocês têm o anjo da igreja que são o líder de vocês. E vocês têm que ser, na vida deles, como eu disse quarta-feira lá no Juliano, um Eliseu na vida dos seus líderes. Grudar nos seus líderes, aprender com os seus líderes, ouvir a voz de Deus. Porque nas madrugadas muitas vezes Deus quer falar comigo e com você, e nós damos ouvidos ao que Deus quer falar e a gente não presta atenção. Então seja na vida do líder de vocês um Eliseu. A Bíblia diz que Elias, quando estava para ser elevado ao céu, Eliseu grudou nele. A Bíblia diz que Deus fala para ele: diga, olha, vai para Betel que eu preciso que você faça algo lá. E aí Elias, testando Eliseu, que na verdade Elias já havia revelado a escola de profeta, já havia revelado a Eliseu que ele seria elevado ao céu, que Deus iria tirar ele. Eles todos sabiam. Só que aí ele queria fazer o quê? Testar Eliseu. Vamos ver se Eliseu realmente é tudo isso que Eliseu fala que é. E a Bíblia diz que ele fala: fica aqui que eu preciso ir para Betel. Ele falou: não, eu vou contigo, eu preciso aprender com você. E quando eles chegam lá e falam: Deus me enviou a Jericó, fique aqui. Ele falou: não, eu sou o teu obreiro, eu sou o que está caminhando com você, eu vou contigo. Aí chega em Jericó e fala: não, fica aqui porque Deus está me levando além do Jordão. Ele fala: não, eu vou contigo. E Elias, reconhecendo a submissão de Eliseu, fala: o que você quer que eu possa fazer contigo? Ele diz: olha, eu só quero a porção dobrada do teu espírito. Em outras palavras, o meu ministério vai ser substituído, mas eu preciso da mesma autoridade que você tem, eu preciso da mesma unção que você tem, eu preciso do mesmo poder que Deus derrama sobre você, sobre a minha vida. Então dá dobrado. Ele falou: isso é coisa dura, é difícil, isso é difícil. Ah, mas eu vou ser elevado ao céu, se você ver, assim vai ser. Caso contrário, mas os profetas chegaram e falavam assim: Eliseu, Deus vai elevar, vai tirar o seu, Senhor. Ele falou: eu sei, mas fica quietinho, porque eu não quero perder a minha bênção. Muitas vezes a gente, dentro da casa de Deus, damos ouvido para as pessoas e acaba perdendo as bênçãos de Deus. E Eliseu, submisso, disse: não, ó. E a Bíblia diz que quando ele é elevado, a capa dele cai. Da mesma capa que ele pega de Elias, que Elias tocou no Rio Jordão para abrir, para eles passar, o mesmo processo Eliseu fez. A unção não estava na capa, a unção estava no profeta. A capa é só um instrumento. Você pode tocar instrumento maravilhosamente, você pode pregar maravilhosamente, você pode cantar maravilhosamente, mas a unção não é no louvor, a unção não é no microfone, a unção é em você. Você é o profeta. Samuel, olhando tudo que estava de errado dentro do templo de Siló, ele não se corrompeu, ele não se vendeu. Porque eu fico imaginando quando Ana desmamou Samuel e disse para Eucana: preciso levar Samuel para o templo, porque foi o voto que eu fiz com Deus. Talvez Eucana, conhecendo, porque todo mundo conhecia a história de Eli e seus filhos, deve ter imaginado assim: o que Eli, Ofni e Finés vão poder oferecer para Samuel? O que eles vão ensinar para Samuel? Eles estão tudo errado. E talvez Ana olhe para Eucana e diz: o meu compromisso não é com Eli, o meu compromisso não é com Ofni e Finés, o meu compromisso é com Deus. O meu e seu compromisso não é com o homem, é com Deus. Jovens, o mundo tem muitas coisas para oferecer, mas a Bíblia diz que maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Muitas vezes dentro da igreja é difícil. Talvez a gente olha situações e isso nos preocupa e a gente fica abatido, mas a nossa, igual a minha filha disse aqui, a visão é reino. Daniel e seus amigos, eles não se corromperam com os manjares de Nabucodonosor. Ele disse: maior é o Deus que eu sirvo. E quando a gente fala de submissão, se você for estudar o texto lá em 2 Reis, capítulo 6 em diante, que vem falando
muita coisa a respeito de Eliseu, após subir o ministério, você vai ver que Geazi não foi com Eliseu como foi com Elias. Eliseu precisou orar para Deus abrir os olhos dele. Quando você vai lá para aquele mistério do machado lá, você vai ver que Geazi é um tipo de pessoas que estavam impedindo o crescimento. Então, seja na vida dos teus líderes um Eliseu, abraça, encosta nos teus líderes. Mas o que meus líderes podem me ensinar? Coisas que eles já viveram que você ainda vai viver, coisas que eles vivenciaram. Porque você fala assim: por que quando eu falo para você apegar o seu líder? Porque amanhã é você que pode ser um líder, amanhã é você que pode estar à frente dessa igreja. E as coisas mais difíceis hoje o João mandou mensagem para mim, falou: irmão, você pode ministrar? Eu disse amém. Mas esse dia eu estava conversando com um pastor amigo meu, e disse assim: ó, a coisa mais difícil é a gente ligar para um obreiro e o obreiro não atender o telefone. Aí é o pastor que está me ligando, aí é meu líder que está me ligando. Deixa de ser o Eliseu na vida de Elias. Teu líder mandou ok? Pode? Posso. Se eu não posso, não posso, mas faça um esforcinho de poder. A gente olha para dentro, eu olhando aqui para dentro de vários textos, eu quero pegar aqui os discípulos de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus vai chamar 12 homens, comportamentos diferentes, atitudes diferentes, pensamentos diferentes, homens que talvez você vai olhar para a história dele e vai dizer assim: mas eles não eram homens capacitados. Tinham pessoas mais capacitadas que eles para serem discípulos? Tinha. Mas Jesus não escolhe os capacitados, Ele capacita os seus. Jesus olhou e falou: é esses homens que eu vou tornar capacitados para fazer a minha obra. E aí eu fui olhar a história de Judas. Judas foi o único que não conseguiu entender os mistérios de Jesus Cristo. Judas andou com a porta, mas não entrou nela. Olha, Judas conheceu o caminho, mas andou por atalho. Conviveu com o pastor, mas não quis ser ovelha. Viu a luz, só que preferiu viver em trevas. Seguia a verdade vivendo uma mentira. Andou com a vida, mas escolheu a morte. E pior, conheceu o dono do céu, mas decidiu ir para o inferno. Judas conviveu, mas não se converteu. Tudo aquilo que os discípulos aprenderam com Jesus, e se você for ler a história de cada um, como morreram, como foi o seu ministério, você vai ver que Judas abriu mão de tudo aquilo que ele aprendeu com o seu líder, tudo aquilo que ele aprendeu vivendo o seu líder fazer, e fez tudo ao contrário. Ele é um tipo de Lúcifer. Quero ser maior que Deus. Que Jesus está pregando, eu prego melhor. Que Jesus está fazendo, eu faço melhor. Se corrompeu, se vendeu. Não foi o Eliseu como Elias. Ficar na garagem não faz de você um carro, assim como frequentar a igreja não faz de você um cristão. Nós precisamos descobrir que submissão, nós, tanto em casa com nossos pais, tanto na igreja com nossos líderes, é que nós temos que olhar para dentro do que a Bíblia ensina e tentar descobrir que nós hoje, como jovens, eu passado nos meus 18 anos, uma coisa que eu tenho aprendido com Deus, e eu não quero que Deus cobra isso de mim no futuro, é que até aqui eu tenho sido submisso a meus líderes. Irmão, você concorda com tudo? Eu posso até não concordar com tudo, mas eu sou submisso. A Bíblia diz que Jesus olhou para os seus discípulos e ensinou eles.
capacitou eles. Quando eles estavam preparados, ele disse: agora sai de 2 em 2 e vai pregar minha palavra. Se você olha para dentro, a gente sempre gosta de citar Pedro, né? Mas também teve outros discípulos que se desenvolveram, João, Tiago. Mas Pedro é aquele camarada que Jesus, quando olhou para ele, viu algo diferente nele. Talvez hoje você está dentro da igreja e tem muito Pedro aqui. Muito Pedro que tem vontade de fazer a obra, tem vontade de correr atrás de fazer a vontade de Deus, mas muitas vezes se sente incapacitado. E eu te digo, Jesus te capacita. A Bíblia diz que Pedro, pescando, Jesus chegou, olhou e falou assim: vou fazer esse homem diferente. Ele tem talento para pesca. Eu e você, nós temos vários talentos. Jesus olhou para ele e falou assim: eu vou pegar esse talento seu e vou fazer esse talento seu ganhar almas. Talvez Pedro olhando para ele e falando assim: mestre, eu não tenho capacidade disso. Ele: encosta em mim, vem aprender comigo. Quando você olha para a vida de João, que quando Jesus estava dando esse ensinamento, a Bíblia diz que ele reclinava a cabeça. Não é que ele era um puxa-saco, é que ele queria prestar atenção e entender o que Jesus estava falando, porque ele queria aprender. Enquanto Judas estava disperso, enquanto talvez muitos estavam ali dizendo: olha que cara esquisito, encoste no teu líder, deixe que os outros falem, mas aprenda com eles, eles têm muito para nos ensinar. Pedro entendeu isso. Pedro então ele encosta em Jesus Cristo agora e diz: eu vou aprender. Porque quando você vai estudar a história de Pedro, você vai ver lá na frente, já depois de 3 anos quase, que Jesus olha para Pedro e ele olha para os seus discípulos. Ele diz: olha, o que o homem fala que o filho do homem é? O que o mundo está dizendo de mim aí fora? Ah, que o senhor é Jeremias, que o senhor é Moisés, que o senhor é Elias, você é um dos profetas. Ele olha para a igreja dele e diz: e a minha igreja, o que ele está dizendo? E Pedro tem uma revelação dos céus e diz: você é o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Ele olha e fala: Pedro, lembra lá quando eu te peguei pescando peixes? Eu vou te tornar agora o início da minha igreja. O chamado da minha igreja vai ser através de você agora, Pedro. Eu vou edificar a minha pedra, e através dessa pedra muitas igrejas virão, e você, Pedro, vai ser um dos grandes líderes dela. Pescador, uma pessoa simples. Talvez você olhe para você e diz: eu não sou ninguém, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Mas Jesus, ele tem um projeto na tua vida. Você não está aqui em vão. E o mais interessante é que ele olha para Pedro e diz: Pedro, a porta do inferno não vai prevalecer contra a minha igreja. Pedro, vou te dar a chave do reino dos céus. Tudo que tu ligares aqui será ligado lá, e o que você desligar aqui vai ser desligado lá, Pedro. Quando Jesus é crucificado, morto, que ele ressuscita, ele tem um encontro com Pedro. Quando ele fala: Pedro, você me ama, ele está dizendo assim: Pedro, você ama ser minha igreja? Pedro, você ama minha obra? Pedro, você ama pregar minha palavra? E Pedro diz: amo. Então Pedro, vai apacentar minhas ovelhas, vai cuidar da minha igreja, vai cuidar dos jovens da minha igreja. Deixa eu falar um negócio para você. Se você for para o livro de Atos capítulo 2 e para o livro de João capítulo 2 também, a Bíblia diz lá no livro de João capítulo 2 que Jesus está numa festa de casamento. Acaba-se o vinho. Jesus faz o primeiro milagre dele, transforma a água em vinho. Vamos para a igreja de Atos, dia de Pentecostes, lá no capítulo 2 a seguir. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e enche a igreja. Ele sai falando em línguas repartidas. Pedro sai dali pregando, ganhando 3.000 almas. Sai ali juntamente com o João, levando, cura um coxo. E aí você me pergunta: irmão Silvio, o que tem a ver esses dois textos? O que tem a ver a festa de Canaã e o que tem a ver o dia de Pentecostes? Sabe por que o vinho foi transformado, a água foi transformada em vinho? Sabe por que o Espírito Santo desceu no templo e encheu a igreja? Porque tinha a presença de Deus.
Não é o local, o ambiente que faz as coisas acontecer, é ter a presença de Deus. Sabe o que faz tocar o teu coração, jovem? É ter a presença de Deus. Sabe o que faz você sair, pregar e ganhar 3.000 almas como Pedro? É ter a presença de Deus. Sabe aquela pessoa que muitas vezes está com enfermidade e Deus te dá autoridade, porque Ele se nos deu, Ele disse, a vocês eu dou autoridade para expulsar demônio, curar enfermos, ressuscitar mortos. É a presença de Deus. Não é local, ambiente que as coisas acontecem, é ter a presença de Deus. Essa igreja só vai ser avivada se tiver a presença de Deus. Você só vai ser avivado se tiver a presença de Deus. Os louvores que você louvar, os instrumentos que você tocar, só vai tocar as pessoas se tiver a presença de Deus. As pessoas só vão aceitar Jesus Cristo se tiver a presença de Deus, o Espírito Santo tocar nelas. Eu sou só um instrumento. Quando Eliseu tocou na água no Rio Jordão para ele voltar de volta, era a unção que estava nele, não era na capa. Quando Moisés usou o cajado para tocar na pedra para sair água, não era a unção que estava no cajado, a unção estava nele. Você só vai tocar em vida se você tiver essa unção. Quando Deus olhou para Samuel, Ele disse: eu preciso pegar um jovem que esteja voltado para mim. Aí nós vamos para a vida de Davi, como foi louvado aqui. Deus olha para Belém e disse: eu preciso levantar alguém que é seguro o quê? O meu coração. Alguém que sente a minha presença. Alguém que faça a minha vontade. Vai dentro da casa de Jessé com vários irmãos, muitos guerreiros, muitos já preparados para a vida. E Deus olha para um campo, um menino cheio de carrapicho, um menino cheio de, com o perdão da palavra, fezes de ovelhas, sujo. E Deus diz: desse eu vou tornar o rei de Israel. Quando ele vem, igual foi louvado aqui, de frente a Golias, a unção não estava na pedra que atingiu Golias, a unção estava nele. A Bíblia diz que o Espírito Santo que estava sobre Saul saiu e se apoderou de Davi. É o mesmo Espírito que está sobre essa igreja. Aleluia. É o mesmo Espírito que anda com você todos os dias. É o mesmo Espírito que toca você para falar com vidas, para orar por vidas, para orar por seus líderes, para abençoar a vida de pessoas. O Espírito Santo de Deus anda 24 horas conosco. O Espírito Santo, Ele nunca nos abandona. Ele só retira-se de nós se nós fizermos como os filhos de Eli. Porque a Bíblia diz que Ele não age onde há murmuração, contenda ou coisas piores. Quer ver o agir do Espírito Santo? Continue ouvindo a voz de Deus. Quer tocar vidas, pessoas com a tua palavra, com o teu louvor? Continue ouvindo a voz de Deus. Samuel não conhecia a voz de Deus, mas a partir do momento que ele conheceu, ele procurou em todo o teu ministério fazer a vontade de Deus. Davi foi um dos maiores reis que Israel teve. Ele recebeu 3 unções. A primeira quando Samuel sobe a casa dele, a segunda quando ele vai ser rei de Judá, e a terceira quando ele é rei de todo Israel. Porém a intimidade que Davi tinha com Deus era muito grande, ao ponto de quando ele cai em pecado, ele diz: eu preciso voltar aos pés do Senhor. Ele diz: tenha misericórdia de mim. Não sabe quando eu falo que o Espírito é sobre nós? Ele conhecia, ele tinha intimidade com o Espírito Santo. Ele diz: não retire isso de mim não, é bom demais. Muitas vezes Deus nos chama na madrugada, nos incomoda e nós falamos: Espírito Santo, espera aí, eu preciso descansar. A carcaça está cansada. Jesus nos fez um alerta à sua igreja: vigiai e orai, porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca.
para nós vigiar e orar é porque a carne é fraca, porque ele conhecia, ele sabia, e nós sabemos disso. Só que muitas vezes nós temos dado brecha, e o que mais o diabo gosta é de brechas. Diz: é aí que eu pego, é aí que eu derrubo. Porque muitas vezes não são as tentativas do diabo de nos derrubar, não são tão fortes como palavras que a gente ouve. Muitas vezes são palavras vindo da onde a gente menos imagina que nos derruba. E se nós der brecha para o diabo, aí que ele derruba mesmo. Achei um ponto fraco dele, achei um ponto fraco dela. Mas Jesus me deixou tão feliz que Ele disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, é sobre você, é sobre a igreja. Quando Ele diz que a porta do inferno vai prevalecer contra a igreja dele, mas Ele diz: olha, vigiar e orar. Submissão de Samuel a Eli é coisa de se invejar. Nós aprendemos lá, quem esteve em Londrina vai saber do que eu estou falando. Vocês viram o áudio que o pastor postou. Ele estava no topo da escada, Samuel estava embaixo segurando. Ele teve várias oportunidades, ele como base, dizer: vou derrubá-lo, vou assumir. Ele diz: não, tudo tem seu tempo, sou submisso. Eli se corrige. Quando Deus fala com Eli: olha, Eli, coloca para mim 1 Samuel capítulo 3, versículo 11. Olha que Deus vai falar para Samuel. E disse o Senhor a Samuel: eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir e tinirão ambos os ouvidos. Para que você possa entender, ele está dizendo assim: Samuel, estou te levantando porque está tudo errado aí. O que ele está fazendo, o que os filhos dele estão fazendo, eu preciso fazer algo, eu preciso de mudança. Se você coloca para mim Jeremias 19:3, é uma parábola da botija de barro, mas isso está sendo pronunciado aos reis de Judá. E dirá: ouvi a palavra do Senhor ao rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei um mal sobre esse lugar, quem quer que nele ouvir retirarão os ouvidos. É o que Deus está falando para Samuel. Vou tratar com a minha igreja. E Samuel, você como submisso a mim agora, não precisa esconder de Eli. E ele ficou inquieto no dia seguinte, porque ele sabia que Deus chamou Samuel, porque já não falava com ele. Ele disse algo, ele revelou a Samuel: Samuel, o que Deus falou para você? Ele disse: se prepara que vem chumbo grosso. Eu fico imaginando por que ele então dobrou o seu joelho e foi orar a Deus, pedir a bondade e a misericórdia. A Bíblia diz que Ofni e Finéias faziam o que queria, ao ponto de pegar a arca de aliança, que significa a presença de Deus. Eu tenho comigo que a presença de Deus já não estava mais na arca, porque Deus não vai compartilhar algo de errado. Eles estavam levando a arca, mas a presença de Deus não estava lá. Foram para a guerra, perderam a arca da aliança. Lá na frente você vai ver Davi recuperar. Porém, o que faz pessoas que estão dentro da casa do Senhor se corromper com coisas tão pequenas diante do reino tão grande a qual nós vamos servir? Por isso que eu falo para vocês, jovem, nessa noite: encoste nos teus líderes, aprenda com teus líderes, poder eles te orientar. Não leve para o lado errado, não fique magoado, não fique chateado. Ah, mas eu não gostei que falou, eu não gostei, porque tem pessoas que a gente entende que elas não têm, vamos dizer assim, como eu posso dizer, elas não têm capacidade de ouvir aquilo. Mas tem pessoas que ela tem. É melhor você ouvir o teu líder cobrar você do que você ver Deus cobrar você. Porque o teu líder pode falar, você pode até ficar chateado,
Mas quando Deus cobrar, vai ser esse que ele falou para Samuel: olha o que eu vou fazer na casa de Israel. Eles não foram submissos a mim. Então seja submisso aos teus líderes. Aprenda com eles. Porque amanhã, no futuro, quando você for um líder, você vai falar assim: eu aprendi com meus líderes, eu fui submisso a meu líder. Porque Israel teve vários reis, alguns submissos a Deus, outros que queriam fazer a vontade deles, trabalhar deles. Aí Deus foi tirando. Pessoas que queriam status, pessoas que queriam ser engrandecidas, e Deus não trabalha dessa forma. Talvez você vai me perguntar: irmão Silvio, o que Deus viu em Samuel? Primeiro, quando Deus olhou para ele e viu que está tudo errado, Deus falou: preciso levantar alguém. Juntou a vontade de comer com a fome. Ana era uma mulher estéril, queria ter um filho para servir a obra de Deus, fez um voto com Deus. Deus diz: eu vou honrar ele, ao mesmo tempo vou preparar ele para ser o substituto de Eli. Para você ter uma ideia, Eli, aonde ele chegava, ele era temido. A Bíblia diz que quando ele foi para Belém ungir um dos filhos de Jessé, que até então ele não sabia quem ele ia ungir, os anciões da cidade, os pastores da cidade, quando viram ele, ficaram assustados. Perguntaram para ele: você vem em paz ou você veio julgar alguém? Porque ele também era juiz. Ele disse: eu vim em paz, eu vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Então Deus preparou ele tão bem, que as pessoas olharam e disseram: esse homem é submisso a Deus, faz a vontade de Deus. Quando Saul estava totalmente já perdendo a visão de Deus também, porque já queria fazer as coisas da maneira dele, não das coisas que Deus determinou, ainda que Saul foi levantado rei e Deus não era o que Deus queria, era o que o povo queria, mas mesmo assim Deus foi com ele em muitas batalhas. Mas quando ele começou já a não fazer a vontade de Deus, Samuel foi e reprovou ele. Diz: Deus vai cobrar de você também, Saul. Deus já tem preparado alguém. Aí começa a perseguição de Saul a Davi. Talvez você tenha sido perseguido, e não é fácil pregar a palavra de Deus aí fora. Talvez no teu ministério você ainda vai ser perseguido muitas vezes. Quando você for líder, aprenda isso. Você vai ouvir coisas, palavras que vai te machucar, porque os teus líderes hoje estão ouvindo. Só que isso é tudo um aprendizado, um fortalecimento para se aprender. Ou você acha que Samuel não ouviu desaforo? Ou você acha que Davi não ouviu desaforo? Ou você acha que José não ouviu desaforo? Ou você acha que Jesus não ouviu palavras? As coisas que mais machucavam Jesus, ainda que ele era filho de Deus, ainda que ele fazia a vontade de Deus, que ele fala assim: a minha comida é fazer a obra que Deus me enviou. Jesus, ele ouviu tanta besteira dos fariseus, dos escribas, que ele poderia orar para o Pai e falar assim: Pai, vou ficar aqui não, vou embora. Ele disse: não. Jesus, aprende isso com ele. Ele olhou e falou assim: a minha vontade é fazer o que? A vontade de Deus. Falem, pode fazer o que quiser comigo, pode falar o que quiser, falar de mim. Eu sou um líder, e como um líder eu vou fazer a vontade de Deus. E aqui vai um alerta a vocês, líder: ouça Deus e faça a vontade de Deus. Não faça a vontade do homem, porque se for ouvir cada um, fazer a vontade de cada um, não funciona. Alguém é líder, alguém manda, e nós somos o que? Submissos. Deus falava, Samuel obedecia. Deus falava, Davi obedecia. Deus falou tanto com Moisés, com Arão e Miriam, que eles ouviram e obedeceram. Os profetas maiores e menores ouviram a voz de Deus, foram obedientes e fizeram. Os discípulos de Jesus, tirando Judas, eles obedeceram, ouviram a voz do seu líder e fizeram aquilo que eles foram chamados. Paulo foi o maior perseguidor dos cristãos, mas foi o maior missionário que Jesus levantou. Paulo, quando teve um encontro com Jesus, eu costumo dizer que Paulo era crente e não sabia.
Paulo era crente e não sabia. Ele perseguiu os judeus porque Paulo conhecia a palavra. E você só persegue alguém quando você sabe que a pessoa conhece a palavra. Porque o que era pregado na época de Paulo, que Paulo perseguia os judeus, ele sabia que aquilo era diferente, que aquilo mudava as pessoas, que aquilo conquistava as pessoas, que aquilo transformava as pessoas, e aquilo incomodava ele. Ele disse: não, vou acabar com cada líder desse. Mas ele se esqueceu que os planos de Deus é diferente do dele. E Deus falou: através de você, Paulo, vou fazer você também um grande líder. Você vai se converter, Paulo. Só que Paulo precisou ter um líder para acompanhar ele. Paulo precisou ter um líder para orientar ele. Paulo ouviu muita coisa de Barnabé. Paulo não é assim. Paulo funciona dessa maneira. Paulo, não, vou voltar para os cristãos. Não, ele disse: eu estou aqui para aprender. Aí você vai ver ele levantar tantos outros missionários, como Timóteo, que ele chega, olha para um jovem Timóteo dentro da igreja e diz: esse menino, esse jovem tem potencial, como cada jovem aqui tem. A gente vê aqui nas oportunidades. Vocês têm potencial, vocês têm qualidade. Não se sinta inferior a ninguém. Não se sinta inferior ao irmão Silvio. O irmão Silvio prega. Prego nada. Eu não sou bom. O que eu tenho buscado de Deus é a bondade e misericórdia dele. Jesus um dia disse: por que digo que eu sou bom? Bom é Deus. Aí Paulo encosta em Barnabé, e antes ele teve Gamaliel, que a Bíblia se refere a um dos homens mais inteligentes. Por isso que eu falei, ele era crente e não sabia. Gamaliel ensinava as coisas para ele, ele invertia um pouco. Aí Barnabé disse: agora eu só vou lapidar ele. Então, quando o teu líder olhar para vocês, jovem, e diz: eu vou lapidar vocês, eu vou dar entendimento para vocês através da palavra, ouça, guarde. Aquilo que é bom, retenha. Aquilo que não é, descarte. Mas olha, aprenda com eles. Eles erraram. Os teus líderes vão errar? Vão. Você também vai, eu também vou. Mas é nos erros que a gente aprende. É no meio do deserto que Deus prova se nós somos aptos a fazer aquilo. Porque muitas vezes Deus nos leva para o deserto, porque tem que se passar pelo deserto, porque o povo saiu do Egito, tem que passar pelo deserto. E muitas vezes a gente passa pelo deserto porque Deus está lapidando. Deus precisa ensinar. Fez assim com o povo de Israel, precisou ensinar eles. Quem entendeu entrou na terra prometida, quem não entendeu ficou no deserto. Quem ouviu a voz de Deus, ouviu a voz dos seus líderes, Moisés e depois Josué, entraram na terra prometida. Quando é enviado os espiões para a terra de Canaã, vem uma parte deles que foram lá e disseram: ah, não, é muito difícil lá. Não. Aí vem Caleb e Josué e diz: não, lá é bom. Tem gigante, mas nosso exército derrota. Porque se Davi derrotou Golias, se Deus usou ele, por que não usa a mim? Aí nós vamos olhar para que a palavra de Deus nos ensina a respeito de submissão. Vem cá, deixa eu falar algo para você. Você talvez fale assim: mas eu não vou ser nenhum Davi, nenhum José, nenhum Daniel, não vou ser nenhum dos discípulos de Jesus Cristo. Quem diz? O Deus que usava Moisés lá no início, Deus que falava todas as tardes com Adão no jardim, vinha receber culto de Adão, ele não mudou. Nós mudamos. O Deus que tirou o povo do Egito, que durante o dia fazia sombra neles, à noite acendia uma tocha de fogo para iluminar o caminho deles, ele não mudou. Por que nós vemos tanta coisa que a Bíblia nos ensina e hoje não acontece? Porque nós mudamos. A busca nossa mudou. O Espírito Santo é o mesmo da Trindade, é o mesmo que formou tudo que você conhece aí. O Deus do ouro e da prata, o Deus tão grande, o Deus tão maravilhoso, o Deus que forma, desforma, o Deus que abre e fecha, Ele é o mesmo, Ele não mudou, o estado dele é o mesmo.
O Espírito Santo que brada sobre a tua igreja é o mesmo que estava lá com Moisés. Os milagres que a Bíblia está recheada deles, acontece se a nossa busca for a mesma desses homens. A gente olha aí, igual a minha filha disse, hora da tarde meu sogro estava ouvindo um pastor lá ministrar. Aí a gente olha para esses pastores, Silas Malafaia, Marcos Feliciano, né, tantos pastores, e fala: por que esses homens têm tanta unção na pregação? Por que esses cantores gospel têm tanta unção no louvor? Por que eles são diferentes? Eles não são diferentes, eles igual eu e você. O que vai é da busca. As coisas estão difíceis, fecha a porta do quarto, dobra o joelho e vai orar. Assim como Deus falou com Samuel na madrugada, Ele fala comigo e com você. Basta nós abrir nossos ouvidos espirituais. Basta nós se colocar na presença dEle, na busca dEle constantemente. Não é só nos momentos difíceis, não. A Bíblia diz que Elias, quando ele foi orar para cair fogo do céu e matar os profetas de Baal, que intimidade é essa que esse homem tinha? Deus só ouvia Elias, Eliseu? Eliseu fez mais de 30 milagres. A Bíblia diz que Jesus falou assim: meus discípulos, minha igreja. E quem é a igreja? Diga: eu sou a igreja. Mas está muito devagar esse eu sou a igreja. Diga: eu sou a igreja. Eu sou a igreja, papai. Ele disse: a você eu dou autoridade: curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos. A você estou dando, minha igreja, autoridade. Ei, você tem autoridade. Se tem uma coisa que Jesus deixou para nós, é autoridade. Você tem. Isso o diabo não pode tirar de você, desde que você esteja na presença de Deus, dentro da visão espiritual. Não seja como Eli, mas seja como Samuel. Você tem autoridade dentro da sua casa, no meio da tua família, na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, onde você pisar na planta dos teus pés, você tem autoridade. E não foi o irmãozinho que te deu, não. Não foi o teu líder que te deu essa autoridade, não. Foi o próprio Jesus. Ele disse: eu estou te dando. Ele não está vendendo, ele não está emprestando. Ele diz: igreja, autoridade, estou te dando, ó, receba, use ela. Use a autoridade que Deus te deu, seja onde você for. Quando o diabo se levantar lá, como se levantou com Jesus no deserto, diga: aqui não, aqui eu tenho autoridade, porque o dono da autoridade me deu autoridade. Você pode chorar, reclamar, falar o que você quiser, porque eu tenho autoridade. Se tem uma coisa que eu tenho, é submissão a Deus. O diabo pode tirar muitas coisas de nós, como o tempo muitas vezes tira de nós. O tempo tira a nossa beleza, tira a nossa força física, mas se tem uma coisa que o tempo não tira, é a presença de Deus na nossa vida. Se tem uma coisa que o diabo não pode tirar, é a presença de Deus na sua vida. Seja submisso a Deus, primeiramente. Seja submisso aos teus pais, seja submisso aos teus líderes. Aprenda a ouvir a voz dele, mas aprenda a ouvir a voz de Deus. E quando você ouvir a voz de Deus, as coisas vão se tornar mais fáceis, porque é Deus falando, porque é Deus te revelando, porque é Deus. Esse dia eu conversava com a irmã aqui na escola bíblica e ela falava assim: irmão Silvio, deixa eu te falar um negócio. Eu gosto quando você vai ministrar, que você explica tão explicadinho assim, né? Faz até os teatros, essas coisas. Eu disse: irmã,
tudo que eu faço, eu busco na direção de Deus, eu oro. Muitas vezes Deus ele demora muito para falar as coisas, e muitas vezes Deus fala no culto, faça isso. Mas toda a honra, toda a glória seja dele, mãe. Eu sou só um instrumento. Como a capa de Elias, ele dizia, eu era só um instrumento. Como o cajado de Moisés era só um instrumento. Como a coroa de Davi era só um instrumento. A unção, a graça, o poder, a glória, a unção do Espírito Santo era sobre esses homens, era sobre você, é sobre a igreja dele. Quer a unção dobrada do Espírito do Senhor? Faça como Eliseu, peça. E para quem que eu vou pedir? O meu líder? Peça para o Papai do Céu. Senhor, eu quero unção dobrada do teu Espírito. Eu quero viver esse avivamento. Eu quero viver essa experiência. Eu quero viver essa experiência que esses homens da Bíblia tiveram. Eu quero ser diferenciado do mundo. Porque muitas vezes nós olhamos para o mundo e queremos que o mundo nos imita. Mas muitas vezes nós estamos imitando o mundo. E nós somos diferenciados. Sabe por quê? Porque nós temos porção dobrada do Espírito. Tem porção dobrada aí? Tem porção dobrada aí? Você pediu? Então se prepare. Elias olhou para Eliseu e disse: é coisa dura que você está pedindo, é coisa difícil, mas não é impossível. Elias, eu vou ser seu substituto. A autoridade que Deus te deu é sua. A unção que Deus deu para a pastora, para o pastor, para a Nayara, para o João, para vocês, é de vocês. A que deu para mim é minha. O que é meu, o que é seu. Mas uma coisa eu sei, o que está por vir é muito maior. Porque é porção dobrada. É dobrada. Se coloque de pé, jovens. Feche teus olhos. Pai Todo-Poderoso, eu oro pela tua igreja, Senhor, a qual o Senhor estabeleceu na face da terra um chamado muito grande. Que o Senhor venha derramar sobre esses jovens, sobre essa igreja, a porção dobrada do teu Espírito. Que eles possam fazer tudo na direção, ouvir a tua voz. Chame eles na madrugada, incomode sim, Pai, me incomode. Porque queremos sentir a tua presença, queremos, Pai, ouvir a tua voz. Eu sei que coisas grandes o Senhor tem na vida dessas pessoas. Eu sei que coisas grandes o Senhor tem na vida desses jovens, na vida desses líderes, na vida desse ministério, Pai. Avivamento está chegando em porção dobrada. O teu Espírito Santo é sobre essa igreja e sobre esse jovem. Então use cada um, Pai, da forma que o Senhor deseja. Use como o Senhor usou Moisés. Use como o Senhor usou Elias, Eliseu e tantos outros homens da palavra de Deus. Use como o Senhor usou os seus discípulos. Use, eis-me aqui, Senhor, quando tu me chamarem. Pai, quando tu me chamarem, eis-me aqui que eu posso te ver para ouvir a tua voz. Eis-me aqui para fazer a tua vontade e o teu querer. Deus, abençoe esse ministério, abençoe esses jovens, abençoe essa igreja. Pai, nos dê avivamento, mas principalmente não retire de ti o teu Espírito, e nós vamos cada dia mais buscar a tua presença. É o que eu oro, te peço e te agradeço em nome